O Ministério Público estuda uma forma de acabar com os privilégios fiscais da Igreja Universal do Reino de Deus. Ela não recolhe impostos sobre as doações dos fiéis. A Procuradoria da República acusa a igreja de estelionato, entre outras práticas criminosas. Esta é a denúncia apresentada pelo Procurador da República, Silvio Martins de Oliveira, à Justiça Federal. No primeiro parágrafo, ele já qualifica como agressiva a política arrecadatória da Igreja Universal. O representante do Ministério Público afirma que Edir Macedo e o presidente da Igreja no Brasil, João Batista Ramos da Silva, orientam os pregadores a se valer da fé, do desespero ou da ambição dos fiéis para vender a ideia de que Deus e Jesus olham apenas pelos que contribuem. Desta forma, dinheiro, imóveis e veículos acabam sendo entregues à igreja por fiéis iludidos por fantasiosas promessas de prosperidade. Nos autos do processo foram relacionados vários casos já formalizados perante a Justiça. Glaucio Verdi, um ex-fiel, chegou a vender uma motocicleta para doar o dinheiro universal. Maria Moreira de Pinho testemunhou ter ouvido do próprio Edir Macedo que os fiéis deveriam fazer ofertas além do dízimo. Dulce Conceição afirma que o filho dela passou a entregar todo o salário que recebia à igreja e não tinha dinheiro sequer para a condução. Também há diversos testemunhos de pessoas que, como Edilson Cesário Vieira, foram usadas como laranjas e tiveram que assinar falsos contratos de empréstimo cujos valores eram repassados a representantes da igreja. Registros da voracidade dos bispos e dos pastores podem ser vistos em abundância na internet. São peças como esta, em que o braço direito de Edir Macedo, o bispo Romualdo Panseiro, aparece ensinando os presbíteros a tirar dinheiro de empresários em dificuldade. E na hora da oferta, no domingo, fala assim: olha pessoal, em nome de Jesus, você que vai agora semear em cima dessa palavra aqui, com 10 mil para cima, vem aqui na frente e coloca. Muito bem. Com 1.000 para cima, vem aqui na frente. Também há registros bizarros como este, em que um pastor incentiva uma criança de apenas 9 anos a vender os brinquedos para doar para a Universal. Como é que você vai fazer para fazer o seu sacrifício pelos teus pais? Vou dar tudo que eu tenho. E o que é tudo que você tem? Brinquedo. Você vai vender? Tudo? Tudo. Para colocar onde? Aqui no altar. Foi por isso que o Ministério Público pediu o enquadramento dos principais dirigentes da igreja no artigo 171 do Código Penal Brasileiro por prática de crime de estelionato, entre várias outras acusações graves. Edir Macedo é chamado pelo Procurador da República de mentor da política criminosa da Universal. De acordo com o procurador responsável pelo caso, todos os outros crimes praticados pela cúpula da Igreja Universal, formação de quadrilha, lavagem de dinheiro, evasão de divisas, decorrem da prática de estelionato contra os fiéis. Por esta razão, o representante do Ministério Público também enviou uma cópia da denúncia à área civil da Procuradoria da República em São Paulo. Ele pede que seja estudada uma forma de cassar a imunidade tributária da Igreja Universal do Reino de Deus. Por ser uma instituição religiosa, ela está isenta do pagamento de impostos sobre tudo que arrecada dos fiéis. O dinheiro doado por fiéis para a Igreja Universal era usado para enriquecer bispos e pastores e comprar emissoras de rádio e de TV. A conclusão é do Ministério Público, que também descobriu que um banco era usado para lavar dinheiro. O bispo Edir Macedo e outros 3 líderes da Igreja Universal foram denunciados por estelionato e crimes contra o sistema financeiro. Até 1998, a Igreja Universal do Reino de Deus mantinha um banco que, de acordo com a denúncia do Ministério Público, servia para lavar e esquentar dinheiro desviado da igreja. Mas esse banco, que se chamava Banco de Crédito Metropolitano, perdeu a licença para funcionar. Vários dirigentes foram multados e impedidos de atuar em bancos por até 5 anos pela prática de operações irregulares. Entre eles estão os denunciados Alba Maria da Costa e Paulo Roberto da Conceição. Foram responsabilizados por uma série de operações de empréstimo triangulares entre empresas ligadas ao mesmo grupo, que são proibidas por lei. E também Luiz Cláudio Jovino, que junto com os demais foi responsabilizado por falhas na abertura e na manutenção de contas de crédito. Na origem de tudo, segundo o Ministério Público, está o crime de estelionato. É assim que a Procuradoria da República qualifica a voracidade dos pregadores da Universal pelo dinheiro dos fiéis. Segundo o Ministério Público, tudo isso acontecia para legitimar a compra de empresas de comunicação social pelo bispo Edir Macedo e homens da confiança dele.
As operações envolviam vários crimes. Começavam com estelionato, passavam pela evasão de divisas para o exterior e terminavam com a lavagem do dinheiro. Ainda segundo o Ministério Público, era dessa forma que o dinheiro doado pelos fiéis à igreja acabava engrossando o patrimônio pessoal dos bispos e dos pastores. Somente 1 em cada 10 reais arrecadados era declarado à Receita. Os outros 9 eram remetidos para o exterior por doleiros a serviço da cúpula da Universal. O dinheiro convergia para as contas de 2 empresas offshore abertas em paraísos fiscais. Depois era repatriado ao Brasil, onde chegava por intermédio de 2 empresas de fachada. Essas empresas capitalizavam o Banco Metropolitano, que emprestava dinheiro para laranjas dos bispos comprarem emissoras de rádio e televisão. Vem aqui na frente. Também há registros bizarros como este, em que um pastor incentiva uma criança de apenas 9 anos a vender os brinquedos para doar para a Universal. Como é que você vai fazer para fazer o seu sacrifício pelos teus pais? Vou dar tudo que eu tenho. E o que é tudo que você tem? Brinquedo, Você vai vender? Tudo? tudo. Para colocar onde? Aqui no altar. Foi por isso que o Ministério Público pediu o enquadramento dos principais dirigentes da igreja no artigo 171 do Código Penal Brasileiro por prática de crime de estelionato, entre várias outras acusações graves. Edir Macedo é chamado pelo Procurador da República de mentor da política criminosa da Universal. De acordo com o procurador responsável pelo caso, todos os outros crimes praticados pela cúpula da Igreja Universal, formação de quadrilha, lavagem de dinheiro, evasão de divisas, decorrem da prática de estelionato contra os fiéis. Por esta Pinho testemunhou ter ouvido do próprio Edir Macedo que os fiéis deveriam fazer ofertas além do dízimo. Dulce Conceição afirma que o filho dela passou a entregar todo o salário que recebia à igreja e não tinha dinheiro sequer para a condução. Também há diversos testemunhos de pessoas que, como Edilson Cesário Vieira, foram usadas como laranjas e tiveram que assinar falsos contratos de empréstimo cujos valores eram repassados a representantes da igreja. Registros da voracidade dos bispos e dos pastores podem ser vistos em abundância na internet. São peças como esta, em que o braço direito de Edir Macedo, o bispo Romualdo Panseiro, aparece ensinando os presbíteros a tirar dinheiro de empresários em dificuldade. E na hora da oferta, no domingo, fala assim, olha pessoal, em nome de Jesus, você que vai agora semear em cima dessa palavra aqui, com 10 mil para cima, vem aqui na frente e coloca, muito bem, com 1000 para cima. O Ministério Público estuda uma forma de acabar com os privilégios fiscais da Igreja Universal do Reino de Deus. Ela não recolhe imposto. Por razão, o representante do Ministério Público também enviou uma cópia da denúncia à área civil da Procuradoria da República em São Paulo. Ele pede que seja estudada uma forma de cassar a imunidade tributária da Igreja Universal do Reino de Deus. Por ser uma instituição religiosa, ela está isenta do pagamento de impostos sobre tudo que arrecada dos fiéis. O dinheiro doado por fiéis para a Igreja Universal era usado para enriquecer bispos e pastores e comprar emissoras de rádio e de TV. A conclusão é do Ministério Público, que também descobriu que um banco era usado para lavar dinheiro. O bispo Edir Macedo e outros 3 líderes da Igreja Universal foram denunciados por estelionato e crimes contra o sistema financeiro. Até 1998, a Igreja Universal do Reino de Deus mantinha um banco que, de acordo com a denúncia do Ministério Público, servia para lavar e esquentar dinheiro desviado da igreja. Mas esse banco, que se chamava Banco de Crédito Metropolitano, perdeu a licença Impostos sobre as doações dos fiéis.
A Procuradoria da República acusa a igreja de estelionato, entre outras práticas criminosas. Esta é a denúncia apresentada pelo procurador da República, Silvio Martins de Oliveira, à Justiça Federal. No primeiro parágrafo, ele já qualifica como agressiva a política arrecadatória da Igreja Universal. O representante do Ministério Público afirma que Edir Macedo e o presidente da Igreja no Brasil, João Batista Ramos da Silva, orientam os pregadores a se valer da fé, do desespero ou da ambição dos fiéis para vender a ideia de que Deus e Jesus olham apenas pelos que contribuem. Desta forma, dinheiro, imóveis e veículos acabam sendo entregues à igreja por fiéis iludidos por fantasiosas promessas de prosperidade. Nos autos do processo foram relacionados vários casos já formalizados perante a Justiça. Glaucio Verdi, um ex-fiel, chegou a vender uma motocicleta para doar o dinheiro à Universal. Maria Moreira de